Boa noite a todos, boa noite àqueles que vão assistir o nosso encontro, em outro horário. E um dia, eu sempre falo, né, a mesma coisa, um dia muito especial, como todos os outros, mas hoje a gente tem uma confluência numérica daquilo que nós chamamos em cabala hermética de matemática sideral. Esses números e números nada mais são do que frequências. E hoje nós temos uma frequência disponível através desses números, que é a frequência 777. Essa frequência, como nós vamos ver, e nós aprendemos isso em autoesoterismo, é a frequência ligada a esse aglomerado estrelar aberto de Pleiades, que fica na constelação do Touro. É algo muito bonito a gente perceber essa conexão que os números fazem, que os números nos trazem, para que a gente possa é, se aprofundar nessa frequência e aproveitar tudo isso que o universo nos dá. O universo é abundante nas suas estrelas, na natureza, na terra, nos elementos, nos elementais. E cabe a nós aproveitarmos tudo isso, percebendo, lendo o livro da vida, tudo aquilo que está à nossa volta. Quando nós estudamos Cabala, e a primeira lei hermética que fala o universo é mental, tudo vem da mente de Deus, do Criador. E nesse universo mental, como todas as mentes e a nossa, torna-se um universo frequencial. E essa frequência desse criador, criadora de forma antropomórfica, dessa energia que vem do centro da nossa galáxia, tudo isso faz com que nós entremos em ressonância através da nossa mente. Nós realmente somos fractais deste ou desta criador. Então, essa energia que vem numérica faz com que nós estejamos cada vez mais próximos dessa frequência, dessa mente de Deus. Então, sabendo, como eu falei agora, ler, fazer, entender essa matemática sideral em dias importantes, como hoje, no dia 7 do mês 7 do ano de 2025. E nós pegamos, é muito comum a gente falar que ano nós estamos, né? A gente abrevia, a gente põe aquela barra 25. Então, esse 25 forma o quê? O 7. Então, nós temos essa frequência 777. Interessante hoje que na Cabala Hermética é a frequência do gêmeo cabalista do dia 37. E a gente puxa esse 7 pegando o final. Então, nós observamos esses números, tudo isso que está acontecendo no nosso céu, para a gente ler. Só o fato de ser 7 do 7 já é um portal, mas o fato de ter esse 25 de 2025. O interessante, eu vou mostrar aqui para vocês as imagens, porque as imagens fazem com que nós gravemos melhor na nossa mente. Nós estamos no ano de 2025. Se nós somarmos 2025, dá o número 9. E 9 é a frequência como é que chama? Do Sol das próprias Pleiades, que é. Então agora até esqueci o nome. Como é que é o Sol do Pleiades? Alcione, Alcione, Alcion, Alcione ou Alcion. Então, essa frequência 999 de Alcion está também na mesma região, mas é interessante que é uma outra frequência, porque o 999 ou o número 9, que é um fractal também, de Alcion, está ligado com o Sol do nosso centro da galáxia, o nosso Sol central. E esse Sol central emana uma energia muito forte. Ela não pode, essa energia chegar para nós, de tão forte que é, ela passa por onde? Por Alcion ou Alcione. E a hora que passa por lá, ele vem até o nosso Sol, que nós chamamos em Cabala o Sol de Micael, o nosso Sol, e chegando aqui até o nosso planeta. Então, esse ano, e nesse dia de hoje, é muito forte essa energia vindo das Pleiades.
Eu vou mostrar algumas imagens e quem entrou antes, acho que tinha bastante gente pelo que eu vi aqui, é, eu passei um filme, coloquei no grupo, onde eu enviei o link, a conexão está meio ruim, espero que não falhe, tá? Está aparecendo aqui escrito. Um filme onde mostra música, seres altos, seres de olhos claros, cabelos brancos, prateados, muitas vezes dourados, de olhos azuis ou avioletados. Os pleiadianos, eles têm essa composição física, são extremamente altos, 1,80 m, 2,30 m, mais ou menos. E claro que tem várias estrelas ali. Então, quando nós ouvimos uma música e vemos essa imagem tão bonita como nós vimos, isso já faz uma conexão. O filme, quem não. Teve pessoas que entrou depois, são dois filmes, eu coloquei um, eu vou colocar o outro. Hoje ainda, ouvir essa música, sentir. E o filme começa, mostrando uma pessoa, um artista, e Pleiades está ligado muito também à à música, ao som. Então, esse trabalho desses irmãos estelares no dia de hoje é extremamente importante. Então, algumas pessoas falam, ah, Cris, quero participar, vou ver a gravação, mas o que eu faço hoje? Eu simplesmente mandei esse filme. Assiste esse filme, olha, entra em conexão. Não é que eles são exatamente dessa forma, mas a energia deles, ela é representada desta forma. Então, a conexão já foi feita, tá bom? A gente podia até encerrar aqui e ver. E aqui atrás, né, eu deixei tem as próprias plates como pano de fundo, justamente para essa vibração. Uma forma da gente entrar em contato com essas constelações ou estrelas é nós colocarmos fotos. Eu não tenho nenhuma aqui, mas eu tenho várias fotos pequenas. Eu pego um copo de água e coloco a fotografia em cima. Como eu estou fazendo aqui deixa eu ver aqui, com um livrinho, né? Deixa eu mostrar aqui não aparece. Com um livrinho. E a gente colocando esta foto, a gente vai aumentando essa conexão. E o interessante é a gente sentir que somos sementes estelares. Não significa que nós viemos diretamente desses mundos. Não, mas nós somos uma mistura genética. Nós temos em nosso sangue Pleiades, Órion, que vieram dos nossos ancestrais. E toda essa parte sanguínea, ela pode aflorar. E cada um de nós podemos sentir mais afinidade com Pleiades, com Órion, com Arcturus, Sirius, Ursa Maior, essas grandes constelações que ajudaram o quê? A colonizar o nosso planeta Terra desde os primórdios da nossa civilização. Então a gente tem muita conexão com Vênus, e assim vai. Todas são positivas. E o fato de tanto fotos, pode colocar no próprio celular, e a gente vai vendo aquela que vocês sentirem maior afinidade. Todos, praticamente todos eles, trabalham com cura. Arcturianos têm câmeras de cura, os pleiadianos também trabalham com cura, todos trabalham com geometria sagrada. É uma energia extremamente harmonizante. Quando a gente fala, eu trabalho muito com as energias marianas, ela tem muito a ver com o cinturão de Órion, com as Três Marias. Outras regiões de Órion têm a ver até com Grace, porque Órion é uma constelação, uma nebulosa enorme, gigantesca. Então, é sentir a afinidade. E muitas vezes nós temos conexão com mais de uma ou constelação ou estrela, tá? Então, vamos sentindo. Eu acho que o segredo, ainda mais num dia como hoje a frequência de Pleiades, é sentir essa frequência. Interessante que Pleiades, ela colonizou e ficou, os seres que vieram de lá, deixaram muito essas sementes na Europa. Então, por isso que muito na Europa, muitos loiros, olhos azuis, como o pessoal tanto de Sírios.
de outros lugares, na época, inclusive, de Lemúria, se localizaram muito na região de África, também, falo também, na Austrália, então, em vários lugares. Então, a tesa, a cor dos olhos, muito ser de sírios tem muito a ver com o próprio povo árabe, a Síria, a Pérsia, são morenos, estiveram lá ajudando a construir as pirâmides. Então, existe uma semelhança física. Por exemplo, Rainha de Sabá, uma tez negra, Ísis, esse pessoal veio de sírios. Então, essas conexões a gente faz. Eu estou falando assim para falar que não existe melhor ou pior. Somos todos filhos de uma única fonte divina. Porém, em nossos átomos, em nossa corrente sanguínea, em nosso próprio sangue, corre há mais átomos de determinado lugar. Certo? Então, não é melhor ou pior o que somos, viemos, sou uma encarnação, cheguei aqui, sou de lá. Não é bem assim. Agora, muitos seres estão aqui trabalhando, sim, em corpos físicos. E um ser que trabalha, seres que trabalham aqui, que são muito parecidos conosco, mas uma energia extremamente forte, são os próprios pleiadianos. Eles têm essa semelhança nórdica, então eles passariam fácil, fácil por um humano. Claro que se olhar para os olhos, etc., a gente vai ver essa diferença. Então, a gente está falando, eu tenho aqui dois ufólogos, Marco Petit, o próprio Cláudio Attaro, aqui o Luiz José, que também é, é ufólogo. Então, a gente está falando da parte espiritual. A gente está falando daquilo que vem por informações muitas vezes canalizadas, muitas vezes deixadas em escrituras sagradas. Então, a gente tem que fazer, tenta fazer uma convergência e absorver essa energia. E muito dessa energia dos pleiadianos, a gente sente e percebe através do nosso coração, como falamos, através do nosso sentimento. Então, é muito bonito a gente entender e sentir. Não, isso bateu, isso tem a ver comigo. E cada um tem uma espécie de trabalho. Os arcturianos trabalham na frequência 444. E essa frequência está muito ligada tanto às câmaras de curas arcturianas, assim como está ligada aos agroglifos, crop cycles, que são aquelas mandalas que trazem o quê? Informações e emitem informações em pontos geodésicos. Mas, porém, contudo, entretanto, os pleiadianos também fazem esse trabalho. São mandalas, né, que são colocadas normalmente que tem 7 pétalas ou tem 6 pétalas, tipo a flor da vida. São mais arredondadas e no centro teria um ponto. Então, são mandalas que a gente bate o olho e já sabe, essa mandala é pleiadiana, sempre trabalhando com esse número, o número 7. Vou passar aqui algumas imagens, eu fui adiantando para a gente já se conectar com essa energia maior. Mas quando a gente vai para Pleiades, essa frequência 777, ela começa de um único 7, do dia 7, vamos dizer assim, hoje, dia 7. Então, rapidamente, eu vou passar alguma coisa falando do próprio número 7, esse fractal, né? É tão importante para a Bala. O número 7, todos falam que é um número mágico, mas todos os números são mágicos. E Jesus, é aquele que falava 70 vezes 7, sempre usando o número 7. 7 vezes 7, ele também falava, que dá 49, mostrando uma época de mudança, que seria o 49, né, que é a soma da 13. Então, esse número 7 muito importante, e ele está codificado no nosso planeta o arcano 7, a gente já vai falar dele, que é o arcano de Tote, ou de Hermes, que foi uma consciência extraterrestre, um deus local que veio da fonte. Então, ele não está ligado em nenhuma constelação, em nenhuma estrela, mas está conectado ao todo.
Ele não é o Deus criador, mas ele tem o potencial de um Deus local. É esse potencial, é esse fractal que a gente vai chegar, tá? Um dia, quiçá, no Deus criador de tudo. E o número 7 está nos 7 dias da semana. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, os 7 elementos da alquimia. 7 é a soma dos 4 elementos e 3 reinos da natureza. Os 7 corpos sutis, como falava Helena Blavatsky, os 7 primeiros, os 7 chakras e os 7 mestres ascensos. As 7 velas da Menorá, né? São as 7 velas que representam a própria árvore da vida. Os 7 Elohims, os 7 arcanjos mais próximos de Deus. Então, o número 7, além das Pleiades, que são 7 irmãs, está ligado a tudo. Eu coloquei aqui, né, para a gente só lembrar, os 3 reinos, né, mineral, vegetal, o animal, e a gente tem o elemento terra, água, fogo e ar, formando um setenário terrestre. Eles estão ligados ao microcosmo. E a gente tem os 7 planetas mais próximos, que a gente fala da árvore da vida. E não vou entrar aí nisso para não complicar, tá bom? E a gente fala, o próprio prisma, né, estudado por Newton, a luz branca que vem, ela se decompõe nas 7 cores que seriam do arco-íris, como nós falamos. Aqui é só para a gente entender essa beleza do 7 e a importância. Os 7 dias da semana, e sempre nas historinhas infantis, tem a ver com quem? Com os 7 anões. O zangado, tem um que é o zangado, tem a ver com Saturno, que é o sábado. Eu não vou lembrar todos. Tem o zangado, tem o que... Tinha o que dormia, não ia, tinha o que espirrava. Então, os 7 anões tem a ver a decomposição dessas 7 cores, mas também tem a ver com os 7 dias da semana e eles estão ligados aos 7 planetas, né? Não, desculpa, o zangado tem a ver com Marte, tá? Tinha o mais velho, o rabugento, que era ligado com Saturno, que é sábado, e assim vai. Aqui só para a gente lembrar dos 7 chakras, né? 7 pontos que eles emanam cor. E a gente energiza com essas cores, que também são do arco-íris, que são 7. E uma coisa muito, muito importante é a Merkaba. Merkaba, a gente fala, é o corpo de luz, a tradução de Merkaba, que é um termo hebraico, e a Merkaba seria o veículo de luz. Esse veículo de luz, olha, é formado por uma estrela tetraédrica, que é formada por 2 pirâmides tetraédricas, são de 3 lados. Ainda não acharam, a gente tem aqui no Brasil, mas não foi descoberta ainda, mas é muito comum, né? O Petit sabe disso e ensina a gente em Marte, através das suas pesquisas, essas pirâmides tetraédricas. Então, a Merkaba é formada de 2 pirâmides tetraédricas e essa energia, ela nos envolve. Essa energia, ela é pulsante e ela se forma um veículo de luz. Quando a gente fala que ela representa o setenário, porque essa estrela, e dentro dela, sempre está quem? Uma consciência, um ser encarnado. Então, esse é o formato da estrela e ela tem que estar sempre pulsando, virando um lado para a direita e o outro contra-rotatório para a esquerda, como está mostrando aqui. E ao ativar a nossa Merkaba, isso em projeção astral, e isso em corpos físicos, nós temos uma energia muito mais forte. Uma energia na qual a gente poderia até atravessar portais. A gente lembra muito as rodas de Ezequiel. Lembra da roda de Ezequiel? Deixa eu tirar um minutinho aqui. Que fala rodas dentro de rodas. O que são? São Merkabas. Só que são outras formas de Merkabas. As Merkabas sempre têm formas geométricas. Tá? Quem já estudou geometria sagrada, o sólido de Arquimedes, que tem o vector equilíbrio, todos eles são pulsantes e todos eles mexem. E esses veículos de luz, que são o nosso veículo de luz, é aquele que faz que saiamos do corpo físico, permeamos até outros mundos
E comandantes estelares, naves espaciais ligadas a essas Merkabas, que muitas vezes são orgânicas, elas atravessam. Tem uma imagem de Enoque dentro de duas circunferências, o Marco Petit usa muito, é muito fácil, que está Enoque sentado, algo dirigindo, e algo redondo, que parece até que roda. Isso é uma Merkaba. Essa ativação de Merkaba que leva. E a Merkaba, a gente está falando de tudo isso, a nossa Merkaba é ativada pelos 7 chakras, por essa estrela tetraede, que a gente pode fazer esse exercício. Quem fez Cabala e outros cursos conhecem esse exercício, que é imaginar, como eu mostrei aquele desenho, uma pirâmide do alto da cabeça tetaédrica, mais ou menos até a altura da bexiga, e uma outra pirâmide vinda dos nossos pés até a altura aqui do coração, e elas virando contratoriamente e sendo rápido. E ela tem um som que é tsua, é TZ, né? É a letra tzad em hebraico. Tsua, tsua. É um som. A gente ativa essa Merkaba. É ativar nosso corpo de luz. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente está falando do número 7. A Merkaba é o número 7. A Merkaba é simbolizado tanto pela carruagem de fogo de Apolo, do deus Apolo, como de Enoque, né? Que saiu na sua própria Merkaba. Então, nós temos essa Merkaba, e ela tem a ver com o número 7. Então, falei formas de ativar, passei um exercício de ativação e ativação dos chakras, que muitos de vocês conhecem, através das cores. Tem muitas meditações que vocês acham, tem os mantras do chakra, que é Lam, Van, Ran, Yan, Ran, Guion, Om. São mantras fáceis de encontrar, se alguém quiser, eu posso passar. E o mantra, estou repetindo, depois a gente vai gravar, dessa meta é suá, 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 e rápido. E vai imaginando isso rodando, tá? Isso a gente pode sair, inclusive, da onde a gente está, de uma matriz, de uma matrix que nos prende, e libertar para a matriz cósmica ensinada pela árvore da vida, e realmente fazer viagens interestelares. Ó, estou exagerando um pouco, mas tudo isso é possível, tá? Isso tem a ver com o número 7. Então, a gente vê que uma cabala, desde falar dos 7 anões, a gente fala dos mestres ascensos, a gente chega ao número 7 falando de um veículo que podemos viajar, e é usado por essas consciências extraterrestres para permear mundos e viagens astrais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou que vou hoje. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever, abrir o microfone, tá? E tem bastante coisa para a gente falar, mas podem me interromper. Então, volto aqui, acho que vai compartilhar nessa imagem. Olha, aqui a gente dentro, rodando. É um exercício maravilhoso. Inclusive, quando elas rodam, gente, esse exercício serve para tirar miasmas, formas, pensamentos negativos nossos, que a maioria é nosso, e acaba atraindo coleguinhas, coleguinhas de mesma frequência que às vezes não são positivos. Então, essa Merkaba, ela ajuda a expulsar coisas negativas em nossa aura. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas musicais. Como eu falei, os elementos da alquimia. Aqui, os elementos, enxofre, ferro, prata, e todos eles estão ligados a esses 7 planetas mais próximos, que aí é o setenário celeste. O terrestre são os elementos, como eu falei, os elementos e os reinos, e o setenário celeste. É, seria o estanho, que está ligado a Júpiter, o chumbo a Saturno, o ouro ao Sol, o enxofre é químico, mas não é esse planeta. O próprio Mercúrio, a prata, a Lua, o ferro, a Lua, na verdade, a Saturno não, a Júpiter, que não está aqui, a gente usa também na alquimia, ao planeta Júpiter é o estanho, tá? Aqui que a gente sempre falou, olha, os corpos sutis de Blavatsky. Por que que eu estou falando e mostrando?
Os pleiadianos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A gente vai meditar, mas a gente está trazendo a lucidez, toda essa informação, para nossa conexão cada vez ficar mais poderosa, tanto com a frequência 7 como 777. Os pleiadianos, eles são muito sensoriais. Sensoriais é o corpo etérico, é o primeiro corpo. Os espíritas chamam ou de tem o corpo bioplasmático, tá? É o campo etérico, e esse campo etérico ele é responsável pelas sensações, sensações de perfume, sensações que a gente entra no lugar. Vocês já sentaram, sente um arrepio, uma música, e você sente algo no corpo. Cada pessoa sente, às vezes é na cabeça, uma sensação. Esse corpo etérico, ele é muito sensorial. Pessoas que gostam, que estão ligadas ao toque. Sabe o toque? Né? A mão, pessoas sinestésicas. Então, tudo isso ligado a isso é o corpo etérico. Quem que é muito ligado a esse corpo etérico e também ao corpo emocional, que é chamado de corpo astral, que é onde faz um mapa astral, que é na data que a gente nasce, né? Naquele hora, naquele momento, tem o carimbo cósmico, que é como estava o sol no momento do primeiro respirar. Aquele primeiro respirar que a gente absorve é a hora que dá vida, é o impulso da vida. E nessa hora é como se fosse fotografado no nosso campo astral o momento do céu. E esse corpo ele é muito ligado às emoções. Esses corpos gostam de banho, banhos de ervas, de pedras. E Pleiades e os outros também estão muito ligados com esses corpos, principalmente o corpo etérico, que é o corpo da sensação. É claro que uma sensação nos leva a uma emoção. Você arrepia e você fala, ah, que gostoso de uma música, e você arrepia e não se sente bem. Então, essa sensação acaba ligada a um outro corpo, que é o corpo astral, de sentimentos. Então, esses seres mexem muito com esses corpos. E também com o corpo búdico, que é o corpo de intuição, e o corpo, né, o atímico, que chama de corpo divino, que é onde a gente faz a conexão com esses seres. Então, a gente viajaria aqui falando horas e horas, entendendo tudo isso. Quando a gente falou do arcano 7 da Cabala, ainda não falei, mas o deus Súria viaja através do céu, na sua carruagem puxada por 7 cavalos. Olha o 7 aí de novo. A gente está falando uma outra mitologia. Súria, na Índia, é o deus do sol. Como a gente também encontra com a carruagem de Apolo, que é a mesma mitologia que vem da onde? Da Grécia. E ele leva em mãos, né, ele segura essa rédea. E que seria esses 7 cavalos? Os 7 corpos que não pode dominar o nosso espírito. A nossa sensação, o nosso sentimento, o nosso corpo físico, que é o nosso instinto. O instinto que deve subir, e ele tem que virar intuição. Então, é assim, a nossa consciência, nós temos as rédeas dos nossos 7 corpos. E essa mitologia está aí, falando do número 7, não só na Cabala. Então, o 7, a importância desse número no dia de hoje. E aqui que está o arcano 7 do tarô. O que ele fala? Que seria o próprio Apolo, sempre com cavalos. E ele fala isso, aceito as mudanças que a vida traz, e assumo a minha Merkaba. O que é assumir a Merkaba? Assumir esse corpo de luz. E assumindo esse corpo de luz, o cuidado que nós temos com nossos corpos, nós nos tornamos mais fluídicos, e o Arcano 7 fala isso. O que isso tem a ver com as Pleiades? À medida que a gente tem esses corpos assumidos pelo nosso espírito, pela nossa alma, não é um controle, mas nós assumimos as nossas emoções. As emoções não nos dominam. Nossos sentimentos não nos dominam. Os nossos pensamentos cotidianos não nos dominam. Nós temos o controle desses corpos. À medida que nós estamos chegando nesse estágio, a nossa conexão com esses seres vindo das estrelas
Não só pleiadianos, como qualquer outro, vai ficar o quê? Em sintonia mais fina. É que nem a gente fala, aquela pessoa que bebe, bebe, enche a cara, depois vai falar, vou canalizar agora um pleiadiano. Dá? Não dá. Por quê? Porque os instintos dele não tá legal. Comeu uma feijoada, não tô falando porque comeu carne, não deixou de comer, não é nada disso. Comeu, tá pesado. Vai conseguir fazer uma viagem astral? Quer dizer, o corpo físico está dominando. Então, a conexão com esses seres deve ser sutil. O que nos auxilia muito é na meditação. Meditar, silenciar a mente, os nossos sentimentos. E aí, essa conexão com esses seres vai ficar mais sutil. E não fala, Cris, como é que eu faço? Eu quero me concentrar. Em primeiro lugar, a gente volta para o básico. Se a gente não fizer o básico, que adiantar, eu quero falar com um pleiadiano, eu quero encontrar, mas a minha mente está onde? Está só pensando na sobrevivência, eu só estou pensando que eu estou com fome, o outro está pensando que está com sexo, o outro só está sentindo tudo errado. Então, esse é o ensino do 7, para a gente chegar onde? No 777, que é uma centena mestre, tá? Cada centena mestre está ligada a uma constelação ou um sistema solar importante de colonizadores, tá? E aqui eu coloquei um pouquinho do 999 para mostrar que a gente está no ano de 2025, que soma 9. Então, a gente vai ter um portal bem legal. Já estou esperando todos vocês, hein? Inscrições abertas. Para o dia 9 do mês 9 de 2025. Esse é o maior portal que vai ter esse ano, né? 2025 soma 9 na minha cabeça. Então, 9 do mês 9 de 9. E a conexão vai ser com quem? É, exatamente com esse grande sol de Alcione vindo das Pleiades, tá? Então, é extremamente importante isso. Então, eu coloquei aqui para lembrar, e tá tudo meio ligado, né? A gente tem muito 777, esse ano 999 nos grandes portais. Eu só coloquei aqui, né, para nos lembrar, esse 25 que dá esse 7 importante no dia de hoje. Aqui eu trouxe a Lira. Eu ainda comentei, a gente tem uma reunião toda segunda-feira, presencial, à tarde, há muitos anos, naquilo que nós chamamos de Projeto Gêmeos, é um grupo de estudos, e está aqui presente todo o pessoal. E Lira, a própria constelação de Lira, ela é a elevação do setenário. Os pleiadianos são seus descendentes. É uma raça ancestral que colonizou vários sistemas. Rei Davi, ele tocava lira. Pitágoras, ele chamava formix, com 7 notas musicais. E depois veio a harpa. Então, a lira é uma constelação que colonizaram as Pleiades. E Pleiades tem vários Pleiades, mas não só as Pleiades, tem uma parte de lira que também foi para Órion. Então, ela é ancestral. Por que que eu estou mostrando? Ela também tem a ver com o 777. Mas é tipo assim, olha, eu quero falar com o chefe. Mas para você falar com o chefe, eu vou te mandar falar com o diretor para você falar com o presidente da empresa. Então, para a gente chegar em Lira, a gente chega em Pleiades e chega em Lira. Claro que a gente também tem lirianos por aqui, mas é importante a gente entender também Lira, o que ela nos traz, e ela trabalha também com o setenário, mas de uma forma mais sutil e mais ancestral. Então, às vezes, uma frequência 777, ela, ela não precisa ser só, por exemplo, de Pleiades. Essa frequência ela também chega de outros mundos, outros sóis, que também usam a mesma frequência. Por exemplo, 444 é de Aldebaran também, mas também é de Arcturus. Só para a gente entender que a coisa é maior que a gente imagina. São seres trabalhando uma frequência. Tá? Lembre, o universo é frequencial. Simples assim, né? Aqui só para constar, né? Que a Pleiades, embora não seja uma constelação,
Ela se localiza na constelação do Touro, também sendo conhecida como Messier 45. É um impressionante aglomerado aberto com quase 500 estrelas, observado desde a antiguidade por diversos povos dos hemisférios. Os astrofísicos estimam que as Pleiades têm cerca de 100 milhões de anos, o que pode ser considerado um aglomerado celeste jovem. Eu adoro isso. Ele tem 100 milhões de anos e é jovem. Então, imagina quanto teria Lira, e a gente vai para outros sistemas, né? Para a gente entender tudo isso e a complexidade e a grandeza. Mas não é algo distante. Parece que nós, um planetóide na periferia da Via Láctea, nós somos tão importantes no nosso planeta que todos esses seres vêm aqui, nessa escola-laboratório. Escola porque é um planeta de aprendizagem, a gente está aprendendo, mas ele é laboratório porque várias raças foram miscigenadas aqui no nosso planeta. Nós somos uma mistura de tudo. Até nosso cérebro é reptiliano, né? A gente fala cérebro reptiliano, que é nossos impulsos, é a parte boa que os reptilianos que têm, e parte boa dos reptilianos também, tá? A gente tem que falar. Então, onde é que eu estava aqui? Só para ver, 4 bilhões de anos. As 9 principais estrelas de espectro P predominante azul receberam o nome das 7 irmãs, e mais o nome do pai e da mãe, Atlas e Pleione. Quando eu vou falar Alcione ou Alcione, eu sempre, na minha cabeça, vem Pleione, que seria a mãe. Eu vou explicar tudo isso dentro das mitologias que ela aparece, né? Calcula-se que o aglomerado permanecerá com esse formato por mais 250 milhões de anos, um aglomerado aberto. Vai se modificando com o tempo. Até o momento já foram registrados mais de 1.000 componentes desse aglomerado. Também foram detectados anãs marrons com cerca de 8% de massa de Sol, insuficientes para iniciar uma fusão nuclear e tornar-se estrelas, justificando que sua identificação seja mais difícil por emitirem pouca radiação. Então, para a gente entender isso. E a gente olha no céu, na verdade, ela fica do lado de Órion, né? Sempre que está à vista, depende da época do ano, a gente vê um aglomerado bem pequenininho, distante, brilhando, é muito lindo. E se a gente olhar, para a gente olhar esse pequeno aglomerado, olha, as Pleiades estão aqui, olha, aqui Órion, porque o guerreiro Órion, ó, Aldebaran, as Íades, nebulosa do Caranguejo, e as Pleiades estão aqui nessa constelação aqui do Touro, para a gente entender. Então, a grandeza desse universo, e, e eles estarem aqui, e eles são colonizadores, e a gente vai entrar nessa mitologia já. Ó, as 7 irmãs de Pleiades, olha aqui, Atlas e Pleione, e a gente vai entrar na mitologia já já. Aqui para a gente saber, ó, estão aqui Atlas e Pleione, aí olha aqui, Alcione, depois vem, aí vem Electra, Celiane, Taigeta, Asterope, Maia, gente, não vem nem em Merópila. Então, isso que a gente vê, olhando, aliás, essa imagem já traz essa energia. E ao olhar o céu, encontrar Pleiades ou qualquer outra constelação, nós estamos absorvendo luz, mesmo que distante, mesmo que alguma estrela apagou, está chegando essa luz. A própria escritora Bárbara Marciniak escreveu Mensageiros do Amanhecer, uma mensagem de Pleiades. Ela escreve em seu livro Luz é Informação. Então, a gente recebe informação dessas estrelas, dessas constelações. Informações que vêm direto. Lembra que a gente falou no nosso corpo astral, etérico, vem no corpo búdico, no corpo mental, através de luz. Quando a gente fala que algo é de luz, emana luz, informações positivas. Se a gente está falando, né, é algo que é uma desinformação, com certeza não é um trabalho das forças de luz, que é desinformar a humanidade.
Porque a gente fica confuso, né? O que é informação, o que é desinformação, o que é fake, o que é news. Mas a gente aprende a entender isso. Deixa eu abrir aqui. Só para mostrar, né, mais uma imagem, o quanto é importante, aqui mais uma vez. E, como eu falei, na mitologia grega, as Pleiades eram filhas de Atlas e Pleione. Pleione, filha do Oceano. Quando Pleione estava passeando pela Beócia com suas 7 filhas, foi perseguida pelo caçador Ório. Aí nessa mitologia, sabe o que ele está falando? Ório é muito grande, gente. E lá, dentro do próprio Ório, isso a gente encontra de escritos sagrados. Existe uma guerra, tá? Guerra essa que foi para Marte, que veio um pouquinho aqui com a Guerra dos Mundos, que a gente teve lá, que a Índia relata. Então, em Ório também teve lá, apesar de ser maravilhoso, lindo, também tinha alguns planetinhas que não eram tão legais. E essa perseguição às filhas está falando, só para vocês entenderem um pouco da mitologia, dessa guerra de mundos que aconteceu lá atrás. Então, por isso que Óron perseguiu suas filhas. E então, Júpiter, com pena delas, eles estão falando de uma energia. Júpiter é o grande pai cósmico, apontou um caminho até as estrelas. E elas formaram a cauda da constelação do Touro, localizada nas estrelas. Dentro dessa mitologia, está falando de cosmogênese, está falando de teogonia, que é o estudo de ufologia transcendental, das mitologias e dos deuses que estiveram por aqui. Toda mitologia fala um pouquinho de algo real e algo meio fantasioso. O que, que tem de real aqui? Mas para a gente ver esse céu, né? Como fica, olha, Sírios está aqui, no cão maior, o próprio Ório, o Betelgeuse que está aqui, Aldebaran e as Pleiades. A gente tem essa ideia de como fica. Que diz? Normalmente esses sóis, essas estrelas, e seres que têm o mesmo nome que as estrelas, foram aquilo que a gente chama de deuses, né, que é o Deus, tá? Que são seres extraterrestres, e esses deuses colonizadores, um chamado Atlas, junto com a sua mulher Pleione, estiveram no planeta Terra e eles criaram todo um continente chamado Atlântida, que fica no Oceano Atlântico. E esse ser masculino chamava Atlas. Então, a Atlântida foi fundada com as suas ilhas, ao todo 10 ilhas, onde a última ilha, chamada Poseidones, afundou, submergiu há 12.500 anos atrás. Isso Poseidones, mas o início e o apogeu de Atlântida, gente, a gente fala 12.500 anos atrás, milhões de anos atrás, isso quando a Atlântida acabou. E a gente ficou com a ideia que a Atlântida acabou há 12 mil, que ela acabou, só que ela foi afundando vagarosamente. E esses seres de Atlântida, eles foram se espalhando. A gente tem as Amazonas na Grécia, muitos desses seres estiveram em Grécia, Austrália, eles as Amazonas eram seres da onde? De Atlântida, tiveram aqui no Amazonas, e elas também têm na Rússia, existem estudos de corpos de Amazonas, mulheres com espelho, que tem toda a iconografia achada na Rússia. Houve esse espalhamento, digamos assim. Mas a Atlântida foi criada exatamente pelos pleiadianos. E profundamente se localizaram muito, como eu já havia dito, na Europa, quanto na África, sírios. Eles também tiveram no Egito, mas a colonização maior do Egito foi sírios, sírios, que são construtores galácticos, que construíram as pirâmides, junto com o pessoal de Órion, que alinharam as 3 pirâmides, aonde? Com as 3 Marias. Um dos corredores da Grande Pirâmide está ligada justamente em Alcione. Então, é muito interessante a gente entender. Então, essa colonização, tons de pele, tudo isso é muito diferente destas colonizações. E os seres híbridos, né? Como encontramos no Egito, etc.
Eu estou falando assim um pouquinho do todo para a gente entender como funciona. Todos eles já estavam aqui. A Atlântida foi fundada pós a submersão do continente de Mu. E Mu está aqui. É a Lemúria, né? Lemúria, olha aqui, Oceano Pacífico. Pega a Lemúria muito austral, os aborígenes australianos, mas lá teve pleiadianos, tá? Ilha de Páscoa, pura Lemúria. Então, e tinha lemurianos que também foram para Pleiades, mas é só para falar que é bem anterior à chegada em massa desse povo de Pleiades, de várias estrelas, tá? Por isso que fala sete irmãs. Foi uma caravana com características de pleiadianos diferentes que construíram essa civilização. É uma história cheia de verdades, né? Eu acho bem bacana, J.J. Urtac, no seu livro do Conhecimento, ele foi arrebatado por uma dessas Merkabas e foi levado até Metatron. E lá, no livro de Enoque, ele fala que os pleiadianos, as Pleiades, representam a chave para a protocriação física. Representa o ponto de partida para a habitação galáctica da família adâmica. Por que ele fala família adâmica? Justamente essa região que foi Atlântida, e lembra, a própria Europa falava muito da raça adâmica, Helena Blavatsky. Então, ali existe um código no DNA de seres que têm essa origem pleiadiana, que não é melhor que Órion, que não é melhor que Lira, que não é melhor que nenhum, são características, sendo que nós somos a fusão de várias dessas constelações. Porque os antigos se impressionavam tanto com as Pleiades, ele fala isso no livro. E na chave desse livro, 106, explica que as Pleiades são o berço e o trono da nossa consciência. Então, nós temos muito de Pleiades, devido nós somos uma raça pós-Atlântida. Então, nós temos muito seria o berço da nossa própria consciência, da nossa própria alma, enfatizando que a criação do programa dâmico de vida tem ligação com essa região do espaço, e é também que essa região do espaço que sinalizará o retorno da inteligência superior. São palavras codificadas que ele canalizou de seres extraterrestres de altíssima hierarquia, e aí está mostrando que nós temos a conexão com Pleiades, nos facilita muito a saída, justamente por essa ligação que nós temos mais com a Atlântida do que com Lemúria, no momento atual, tá? Mas não que não tenhamos com Lemúria. Tem para finalizar, indo para a meditação, eu estou mostrando a importância de Pleiades no mundo. Eu falo de Atlântida, mas os japoneses e a Pleiade, todo mundo sabe, né? Que a constelação de Pleiades se chama o quê? Subaru. E quando a gente vê um carro, o que, que tem ali? Pleiades. Né? O símbolo deles é o Pleiades. Eu falo constelação, mas não é constelação de Pleiades. É um sistema aberto, né? A gente já costuma falar, e que se chama Subaru. Em sânscrito, o nome Pleiades é Kritikas. Para os povos aborígenes da Austrália, elas são Makara, outros nomes, reconhecidas na sua ligação com a constelação de Orion. Para os astecas, eram chamadas de Chanxiti, que significa local de encontro. É muito interessante isso, porque Atlântida e colonizada foi um local de encontro. Na Atlântida, o pessoal que estava ali de sírios, que já estavam os colonizadores, acabaram indo para a Atlântida, e aí houve também essa miscigenação de raças, essas experiências genéticas. E eram todas, os Tuputites, eram todas como um sinal importante do prosseguimento da vida. A cada 52 anos, elas se posicionavam exatamente aqui na meia-noite, assegurando aos antigos americanos que o mundo não terminaria. E aí a gente entra também um pouco no calendário maia, que tem os 52 ciclos. Não vou falar muito para a gente não perder, né? Que eu já falei, tipo. Aqui só mostrando, olha, Sirius, aqui é o 333, que significa Órion. Olha que interessante, Órion, na grande pirâmide
tem um grande corredor que eu vou mostrar aqui, olha. Alcione, olha, ele tem essa ligação com a estrela polar, ou seja, eles entendiam tudo. Sírios também no corredor, na Câmara do Rei, da Rainha, isso a gente fala em outras palestras, mas a gente está falando que o quanto eles trabalham juntos e cada um tem algo a ensinar, mas todos ensinam amor, a elevação de consciência, a cura. São ligados à música, à arte, a tudo que é belo, esses seres estão ligados. Um templo aqui, tanto na Guatemala, né? Aqui está falando de Abusir, muito pouco falado, ele fica afastado. Eu estive, né, a gente esteve, tem várias pessoas aqui que nós viajamos, a Carla, que está assistindo, eu brinco que é a Carla com K, Maria Tereza Biasoli, o Nando, acho que o Robinson não foi do nosso grupo, e esse templo de Abusir tem várias pirâmides em ruínas, poucas pessoas vão lá porque tem que ir a pé no deserto. Tá? Se chega ali, não é passeiozinho fácil de chegar, não, né? Você tem que andar. E lá ele tem essa conotação com as Pleiades, é muito pouco falado. Olha aqui, Abusir foi chamado do local dos reis esquecidos da quinta dinastia. Fica no meio do caminho entre Gizé e Saquara, mas fica no complexo Saquara um pouco mais afastado. Pode-se ver apenas 3 pirâmides à distância, mas você vê muita ruína. E Nilsuri Nefertitari, aqui está localizado outro grande cemitério real, composto de cada 4 pirâmides. Mas, assim, em resumo, ela tem pontos olhando do céu, que é como a gente mostrou, e todo mundo sabe, as 3 pirâmides do Planalto de Gizé estão alinhadas para Órion. A gente também tem esse mesmo alinhamento em Abusir, no Egito, além de ter um grande corredor ligado. Aqui a gente está mostrando, olha, caminhando, isso aqui era a gente, era o nosso guia, indo no caminho, olha, no deserto mesmo, você está andando ali no Saara. Quando você chega, bem interessante, essas pedras, elas têm cristalzinhos de quartzo, são gigantescas, olha, que eu dava bem para ver, essa aqui sou eu, tá? Tirando a foto. É até engraçado. Olha, assim, roldanas, é uma coisa gigantesca que você não entende. E os furos são perfeitos. É muito pouco falado de Abusir, mas é um complexo extraterrestre e está em alinhamento com Pleiades. Chegando lá, ó, isso aqui é Abusir, e está bem destruído. O guia que já conhecia, que eu gostava, falou: Cristina, você vai adorar quando chegar lá. Porque eu só ficava fazendo pergunta maluca, né? E maluca para ele, né? Para nós, totalmente lúcida. E então, Abusir, Pleiades, tá? Eu estou mostrando aqui, olha, o complexo de Abusir, para a gente ver com as 7 irmãs de Pleiades. Estou passando assim rapidinho, aqui, ó, a gente sentado lá. Interessante que na Sidônia, onde tem, nesse complexo, tem pirâmide de tetraédrica, ele também tem uma analogia com as Pleiades. Essa foto até. E tinha uma outra, até tirei, porque isso foi de um curso que eu fiz sobre Pleiades, e até fiz com o Petit, cada um falou de um enfoque, né? A gente pega os enfoques e monta essa síntese, dessa ligação também desses seres em Pleiades. Então, eles estiveram em Marte, esses seres tiveram todo o nosso sistema, todo. E aqui a gente vai, assim, só encerrando, mas falando que as Pleiades eram também vivenciadas pelos maias, que entendiam a projeção de uma sombra do Sol semelhante a uma serpente ao lado da escadaria norte da pirâmide de Kukulcán, na área de Chichén Itzá, no equinócio de primavera. Segundo o cálculo de alguns estudiosos, cerca de 60 dias após o aparecimento dessa sombra, quando o Sol atinge o meio-dia, no seu zênite, né, no ponto, por estar bem no alto, o zênite, quando não tem sombra, sobre a pirâmide, entre 20 e 23 de maio, há outro alinhamento direto com as Pleiades. Esse alinhamento entre as Pleiades e o Sol pode ter relação direta com o Quetzalcóatl, a serpente emplumada, um outro deus. E cá entre nós, Quetzalcóatl é o fractal.
do próprio Hermes, do próprio deus Mercúrio, Esculápio também. Então, vários deuses locais que a gente fala, o Hermes, o mesmo do universo animal, ele se manifestou também em outras etnias fazendo esse trabalho nessa região do povo maia, né? A serpente emplumada, que nós encontramos isso na nossa mitologia aqui do Brasil, do Nordeste. Alguns são extraterrestres, outros são seres elementais. E aqui a gente fala, né, o templo maia, né? Aqui, olha, localizado em São está, olha, totalmente esses templos em Tikal, né? Tem mais foto, né? Nas pirâmides de Tikal, e totalmente alinhados com as Pleiades. Só que daria uma aula, só para falar, fica no meio da floresta, a maior cidade piramidal maia na Mesoamérica, de acordo com os arqueólogos. É um local chamado Tikal, na Guatemala. Essa cidade piramidal tem nas imagens a seguir suas primeiras pirâmides já construídas, mostrando, né, nesse sombreado amarelo, justamente essa localização com as Pleiades em cima e embaixo. Por exemplo, o templo de Angkor Wat, no Vietnã, está com a parte de luz da constelação de Draco. Por ali andou Buda, e é totalmente alinhado esse templo lá. Então, aqui em Tikal, com as Pleiades, nós temos esse alinhamento mostrando, gente, isso, que tudo que está em cima, segundo a lei hermética, tudo que está em cima está para tudo que está embaixo. Então, muito das estrelas são tanto estrelas, né, que são sóis, quanto planetas, constelações, é colocado aqui embaixo para fazer essa conexão através desses templos. Esses templos, muitas vezes, são colocados em pontos geodésicos, lugares como Egito, que deveria ser o verdadeiro meridiano de Greenwich, que divide a malha da Terra ao meio. Pleiades, como eu falo de aparições marianas muito, para quem me conhece, então, em Fátima, ali também é um centro onde foi ancorado uma energia das energias marianas, uma energia de muita luz superior, que vem tem a ver com as Três Marias de Ouro, sim, mas tem a ver com o mar da criação das galáxias, tá? Estou falando de uma criação primordial. Então, esses pontos geodésicos, esses diversos templos espalhados no planeta Terra, eles codificam também entradas para mundos intraterrenos. E aqui eu estou mostrando entradas de mundos e também essa conexão com as Pleiades. Ah, a Atlântida acabou, mas tem templos ligados com Pleiades e outras civilizações no nosso planeta inteiro, gente. Então, é algo maravilhoso, é algo grandioso demais. E esses seres estão aqui conosco para falar, gente, acorda, acorda, o verdadeiro caminho, não caia na ilusão, no Maia, que é mostrado pelas mídias. Não caiam naquilo que o planeta está terrível, só tem guerra. Olha tudo que tem de bom, olha o nosso trabalho, olha as coisas boas, olhem as descobertas científicas da luz na medicina. Não fiquem olhando só a guerra, a destruição, tudo aquilo que é ao contrário da informação de luz. Num dia de um portal como hoje, a nossa conexão com esses seres, e principalmente com os pleiadianos, mas por que eu estou falando dos outros? São todos eles ligados num trabalho cósmico para trazer tudo aquilo que é de melhor para nós e se despertar essa conexão através da arte, da ciência, da música, observando o tempo, vendo a história, vendo o quanto essa conexão pleiadiana ela é física. Eu falei de parte etérica, de seres, de pleiades, de mito, de mitologia, mas eu estou falando de templos físicos, que existe um motivo deles estarem aqui, que é justamente para fazer essa conexão, como esses templos que eu estou mostrando, onde a ligação com Pleiades e outros, são verdadeiras antenas. Por isso que são pirâmides, eles têm ponta, tem igrejas
que estão ligadas a tudo isso, nessas pontas de igrejas, de mesquitas. Essas pontes são antenas cósmicas, nos ligando a essas constelações. E aqui eu estou mostrando essa ligação com as Pleiades. Então, se a gente procurar, se a gente ver, a gente cria essa conexão. Se a gente olhar um carro, um Subaru, na rua, e ver aquele símbolozinho, né, redondo, estão as Pleiades dentro, e falar, olha as Pleiades aí. Vamos procurar Subaru na rua, né? Olha as Pleiades aí. Nesse momento, a gente cria essa conexão. Por isso que eu estou falando de outras civilizações, encontrar isso no profano. Então, o segredo é encontrar no profano o sagrado. E ao encontrar o sagrado, a gente pode se conectar. E aí a nossa frequência, a nossa Merkaba vai estar com essas estrelas. E não vai ter matrix, seres de sombra que querem nos aprisionar, que vai aprisionar. Porque nós estamos com a nossa frequência ligada 777-333-444-999. Estou falando dos números, né? 555 tem a ver com o Cruzeiro do Sul, tá? Brasil, muito a ver com a 555. 222, signos. Falando o Pegasus, o 111. Então, cada 888 sírios são centenas mestres. Então, nós nos conectamos com essas centenas mestres e nós trazemos isso para a nossa vida. E essas sincronicidades, eu li no relógio, 3 e 33, né? 3 e 33, 2 e 2, 1, 11. Mostrando algo, nos chamando a atenção, para que prestemos mais atenção em tudo que está codificado no nosso planeta e que esses seres nos deixaram e estão nos observando. Tem um exercício bacana da gente imaginar uma luz, como se fosse um holofote, sabe, do teatro? Uma luz, né, na cabeça, e a gente andando e essa luz nos seguindo, sabe? Andando, nos acompanhando. O da palestra já estou chegando no fim, tá? Eu vou lá voltar. Aqui a gente precisa também mostrar essa conexão com os templos, mas o que tem a ver no espiritual. Mas eu não conheço nenhum templo. Para que existe o Google? A gente olhar, a gente pesquisar, a nossa mente vai, o nosso coração vai, mesmo não indo fisicamente. Então é importante mostrar tudo isso. Eu vou ler tudo. Falando aqui de novo, né, de Tikal, essa conexão com as flores. Mais uma, essa grande cidade. E a gente encontra também essa conexão, os nossos índios tupis no Brasil, a pele vermelha são seres de Atlântida, tá? Isso que eu estou falando. Os seres de pele vermelha, e tem esse livro de Roger Feraldi, em Terra das Araras Vermelhas, que fala justamente desses índios que vieram para cá, descendentes de Atlântida. Então, a gente tem descendentes de Atlântida no nosso Brasil, que vieram de Atlas, que vieram de Pleiades, que são seres de pele vermelha, como os Cherokees. As Pleiades têm o Exu em Guarani, Exu do Touro. Então, é para a gente ver que isso também está no nosso Brasil e ligado. Não é Exu, tá? É Exu, mas é daí que vem a palavra. Está ligado, que é essa descendência atlântida do nosso povo indígena, que salda o sistema solar, cantando, dançando, no bater do coração nosso. Tum, 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 infrequente. Todos gostaram do tum, tum, o tum, 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 o tum, tum do coração de cristal de Gaia, do planeta Terra. Faz tum, tum. E aí faz aquele som que os índios fazem. Tum, 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 tum. É a mistura do som do coração humano, os animais também, mas são outros sons, esse é mais do humano, com o som do pulsar do próprio planeta Terra e a música. E eles dançam em volta da fogueira, representando a dança do sol. Pura cosmogênese. Então, a gente vai entendendo melhor e se conectando melhor com essa sabedoria dos nossos ancestrais indígenas. E aqui é um folclore que a gente vai encerrando, que dos próprios, tem a ver com os próprios Cherokees, nativos americanos,
Talvez a lenda mais famosa sobre as Pleiades seja a que explica a Torre do Diabo em Nome, uma rocha vulcânica que os índios Kiowa da região chamavam de Mateutec. Mateutec. Eles contam que uma certa vez, olha de novo, 7 moças acamparam junto ao rio, numa região conhecida por ter muitos ursos. Um deles começaram a perseguir as moças. Olha o Órion perseguindo as Pleiades lá em cima, hein? Como as mitologias são muito parecidas em povos que não se conheciam, né? Ele pega a Grécia junto com os índios norte-americanos. Então começou a perseguir e ajoelharam para orar e chamaram os deuses por ajuda. O terreno foi erguido ao céu e o urso, tentando alcançá-las, arranhou em vão a roda por toda a volta, deixando as marcas visíveis nessa torre. Para proteger as moças, o grande espírito lhes permitiu continuar no céu como as 7 irmãs de Pleiades. Então, a mesma mitologia, isso que é interessante, a mesma mitologia que a gente pega na Grécia, a gente vai aqui. Por acaso? Não, né? Sempre seria algum ser por trás. Deixa eu levantar. Agora, sim, para encerrar, a gente vai. A gente falou de Pleiades, espera que eu estava murchando, gente, desculpa aqui, subindo um negócio aqui, eu perdi. Agora foi. Uma história semelhante é contada entre os grupos de aborígenes da Austrália, ou seja, independente da Atlântida, esses seres chegaram também como grandes gigantes, muitos deles aonde? Grécia, independente da Atlântida. Chegaram na Austrália, chegaram no povo maia. Olha só que interessante. Ah, mas eles têm características diferentes. Mas nós estamos falando de 7 irmãs, de 7 estrelas, que têm milhares de planetas à sua volta, que chegaram até aqui no nosso planeta Terra, na época de Atlântida, tá? A época foi a mesma, vieram em caravana, que eu estou falando. Então, o grupo de aborígenes na Austrália, em muitas culturas australianas, as Pleiades são um grupo de meninas que são frequentemente associadas a a história que envolve o sagrado feminino das mulheres. As Pleiades também são importantes como um elemento do calendário aborígena e da astronomia tribal. E para vários grupos, seu primeiro nascer ou amanhecer marca o início do inverno. Perto das 7 irmãs, no céu, a constelação de Órion, na cultura grega, Órion é um caçador. Essa constelação também costuma ser um caçador nas culturas aborígenas, com um grupo de jovens fortes, de jovens guerreiras que estiveram aqui. E essa figura representa as Pleiades em muitos lugares, inclusive em rochas gravado essa constelação. O Petit tem palestra, mostra muito isso, muita pintura rupestre existe lá, mas a gente só está dando uma pincelada em tudo isso, tá? Então, elas são importantes como elemento do calendário, na astronomia tribal, essa que eu já falei. A escritora antropóloga Daisy Bates relatou que as pessoas na Austrália Central consideram Órion um caçador de mulheres. Olha que interessante. E aquilo que eu falei daquela guerra, mas, pô, Órion é luz, sim, Órion é luz, mas não teriam, tá? E isso, mas né, eu tô indo rapidinho para. Porque não é o nosso objetivo falar tudo isso, mas o nosso objetivo é essa conexão. Que esses seres incríveis que estão aqui conosco estiveram em corpos físicos e de vez em quando eles se materializam muito parecidos com o que são e para ter contatos conosco. Eles, através de canalizações, é muito comum esse contato com os pleiadianos. Aqui o livro que eu falei, né, Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, e ela começou a conexão, a escrever esse livro quando ela estava chegando na Grécia, onde ali a base, pessoas assim, realmente loiras, olhos claros, algo assim, muito parecido com Pleiades.
E as iniciações de luz dos pleiadianos de Christine Dale, ela faz códigos, trabalha com mandalas. Olha, aqui quando eu falo agroglifos, tá vendo? Meio redondos, onde tem sete. A gente, ano passado, retrasado, nossa, aparece de vez em quando esses agroglifos pleiadianos, tá? Trazendo essa informação, apesar da maioria serem agroglifos. A aparência dos pleiadianos, vamos ao que nos interessa, como eles são. Então, eles lembram muito os nórdicos. Por isso que a gente fala que a colonização hoje se dá muito a isso que veio, a Europa, tá? A Europa. E são seres de estaturas elevadas, extremamente generosos e sensíveis. Olhos, olha, profundos, como eu tinha falado, muitas vezes azuis, avioletados, testes claros, cabelos loiros, claros, quase branco, algumas vezes dourados, tá? Muito claros. Aqui, outros desenhos, olha, tem o rosto normalmente anguloso, não é tão para dentro quanto está mostrando aqui, tá? Não é tão assim para dentro, mas são rostos finos, bem finos, para a gente ter uma ideia e aprimorar essa nossa conexão. Aqui uma outra imagem que a gente conta, tem diferenças entre eles, como eu falei. Aqui está Chevron. Algumas imagens desenhadas, ele lembra um pleiadiano, tá? Lembra, não estou dizendo que ele é, mas ele tem na mão uma estrela, me chamou mais a atenção isso, de sete pontas, conhecida como a estrela de Shambhala, no mundo intraterreno. Então, é essa conexão da Terra, os primeiros seres que colonizaram nosso planeta Terra, que vieram de uma caravana de Vênus, e Sanat Kumara e outros seres criaram aquilo que a mitologia diz Shambhala. E a estrela de Shambhala é de sete pontas, representando justamente, não é que tem a ver com Vênus, mas tem a ver com esse setenário celeste e terrestre, representa o número sete. Olha aqui a estrela de Davi, mas também é uma Merkaba. E o pleiadiano tem também essa aparência, mas outros seres lembram muito, tá? Lembram muito. Até o rosto desse aqui está mais quadrado, lembra até uma outra dinastia. Aqui que eu estava mostrando aqueles corpos, né, que eu falei, etérico, mental, corpo físico, né, o etérico que é algo que nos modela, seria o perispírito. E por que que eu estou mostrando? Como eu falei que os pleiadianos, eles têm muita sensibilidade. Os baristas, né? Você vai lá, vai ver café, aquele aroma. Eles têm muito de pleiadianos no seu trabalho e na sua essência. Porque eles têm esse corpo, lembra que eu falei o corpo astral, que é o corpo etérico, de perfume, essa percepção, algo do corpo né, essa sinestesia, é ligado a aromas. Então, muitos dos baristas, eles têm, não estou dizendo que são pleiadianos, mas eles trazem algo na sua composição atômica de Pleiades. Outro que tem os próprios perfumistas. Os perfumistas também, para você criar um perfume, perceber a diferença, aroma das plantas. Esses perfumistas, eles têm muito de quem? De Pleiades. É o sensorial. Como eu disse, aquelas pessoas que arrepiam muito, 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 tem ligação com Pleiades. Para só começar a perceber. O interessante é que eu puse para, nossa, só tem coisa boa. Não. A extrema sensibilidade pode levar às drogas, por não saber lidar com seus sentimentos ou o corpo de sensações. Então, uma pessoa que tem átomos pleiadianos, muitas vezes tem alta sensibilidade, são pessoas extremamente sensíveis, e não sabe lidar com isso. Então, vai para a droga porque não consegue lidar com o mundo, a tristeza do mundo. Ai, todo mundo sofre, eu não aguento, eu entro em depressão. Então a gente fala, oh, que lindo, mas muitas vezes esses átomos precisam ser não pleiadiano legítimo, tá? Eu estou falando, nós que somos filhos das estrelas, nós podemos entrar, e essa depressão excessiva, necessidade de drogas, uma sensibilidade extrema. Ai, como eu sou sensível, não é bom ter ser tão sensível.
porque não tem o equilíbrio. O pleiadiano, ele é sensível, mas ele tem o equilíbrio das polaridades. Então, é para a gente entender também. E tem tudo isso ligado a essa relação das Pleiades, né? E eu coloquei aqui, deixa eu tirar, ler. Então, relatos que descrevem os pleiadianos, muita coisa eu já fui falando, eles parecem muito humanoides, muito semelhantes aos seres humanos. A altura, como eu já tinha dito, 1,80, 2,10 m ou mais, tá? Pele clara, luminosa, cabelos loiros, prateados, já falei, dourados, olhos azuis intensos, expressivos, é uma expressão diferente. Fisionomia serena, com uma aula, não é aula, aura de sabedoria e paz. Vivem os planetas, são vários planetas nesse sistema aberto, com tecnologia extremamente avançada, em harmonia com a espiritualidade elevada. E é isso que eles estão ensinando para a gente. Essa é a lição para nós. Isso que eles querem ensinar. Eles estão aqui para falar: olha, recebi uma mensagem do Pleiades. Olha, eu vi o Pleiadiano, bela porcaria. A mensagem deles, eu estou falando assim, enfática, a mensagem é: sejam como nós. Aprendam com a nossa civilização que vive em harmonia com a espiritualidade, vive em harmonia com os acordes do universo, com os acordes da lira, das 7 notas musicais, com os acordes, com as frequências das cores dos primeiros mestres, dos 7 planetas, dos elementos elementais da natureza. É essa harmonia que eles pedem para a gente. Utilizam energia livre. Imagina que eles vão poluir. Cristalina, consciente. Vivem em comunidades coletivas, sem hierarquia autoritárias. É uma hierarquia diferente, não a hierarquia que a gente conhece aqui. A sociedade é baseada em cooperação, empatia, em respeito à vida universal, gente. Em respeito às diferenças. Imagina a diferença de seres no nosso universo. Você encontra um ser que lembra um golfinho, um ser que lembra uma águia, um ser que lembra um inseto. E você encontra tudo isso e fala: nossa, que feio, que estranho. Estranho para nós, não para eles. Né? Então, nós somos estranhos para eles. Então, essa harmonia, essa paz, quando a gente fala de respeitar as diferenças de raças, de etnias do planeta, como é que a gente vai respeitar a etnia dos extraterrestres se a gente não consegue o respeito básico entre as diferenças e as escolhas de nós, dos próprios humanos? Na nossa frente tem um insetóide aí meio estranho. Tem os da luz, tem muitos que não, são ceifadores. Você pega um tipo louva-a-Deus, é, tipo louva-a-Deus, assim, com uma cara, dá um susto danado, tá? Então, existe, mas eles tomam esse cuidado, né? De até não aparecer e muitas vezes mudar o seu corpo, tá? Eles se nutrem de energia prânica. Lembra umas pessoas que falavam: ah, eu vou viver só de energia, de sol, vai morrer, já está com o corpo físico. Mas eles não, são outros seres de luz, elementos vibracionais, sem consumo de carne ou de destruição. É um outro patamar. Eles são conhecidos por seu alto grau de desenvolvimento emocional, olha lá os corpos, mental e espiritual. Aí está a pedida, tá? A gente fala deles e a gente volta a tudo aquilo que as grandes tradições, filosofias nos ensinam. A grande sabedoria cósmica e consciência interdimensional. Defensores do livre-arbítrio, mas também guias sutis, sutis. Então a gente fala: por que eles não vêm? Está tendo guerra, faz isso e aquilo. Guias sutis. O trabalho tem que ser nosso. Então, muitas vezes, o trabalho desses seres infiltrados na luz não aparece. E a gente cai na besteira, como eu falei anteriormente, de ver: nossa, não tem solução para a gente. Tem, estão trabalhando com nós nesse momento, com cada um de nós, com certeza, num dia como hoje, eles estão trabalhando para que isso fique no nosso corpo astral, etérico, e a gente possa dividir
toda essa formação como vetor para nossa família carnal, nossa família espiritual, nossos amigos, essa energia vai se multiplicando e eles vão ganhando um espaço na sutileza. O sutil, como diz a Cabala, rege o espesso. A grande sabedoria cósmica, consciência dimensional, já li, possui uma forte ligação com o conceito de amor incondicional e serviço à luz. Tem mais? Eles interagem com a Terra de diversas formas, através de canalizações, através de sonhos lúcidos, projeções astrais, meditação, mas podem se materializar através de naves, etc. Acredita-se que muitos pleiadianos encarnaram como humanos para ajudar no despertar coletivo. Vieram com missão, sabem da sua natureza extraplanetária, fingem que não sabem, tá? Normalmente, e colocam em ordens iniciáticas, se colocam em governo, em política, se colocam em meio de guerras. Sabe aquele que está ali falando e ninguém sabe de onde veio? E ele está ali interferindo. Esse não são só os pleiadianos, tá? São todos eles. Seu papel maior, a evolução espiritual da humanidade e o retorno da consciência crística ao planeta. Quando a gente fala consciência crística, a gente não está falando só de Jesus Cristo Sananda, a gente está falando de Buda, a gente está falando de Maomé, a gente está falando de consciência crística, a gente está falando de Krishna, a gente está falando de o próprio Osíris, o Osíris casado, o Horus, que ficou órfão, criado pela mãe, que representa a Isis, a Mãe Maria, que muitas vezes amamenta nessa outra mitologia. Então, é essa essência crística que foi representada em várias partes, e para nós, que temos uma cultura judaica cristã, nós entendemos mais com a figura de Mãe Maria. Mas essa figura de Mãe Maria, ela está representada em várias outras etnias, assim como ela está representada como a própria deusa Quanin. Deusa Quanin, que representou uma etnia de extraterrestres, com sua mitologia, que representa essas mães cósmicas, que chegaram na China, que tem a ver muito com o budismo. Então, a gente vai vendo que esse tipo de informação desses seres, com diferentes formas físicas, mas muitas vezes de uma mesma, do sistema aberto como Pleiades, né, da constelação do Touro ou de outros, eles vieram com as suas informações, deixaram essas chaves de luz registradas em tempos, na Terra, em menires, em cavernas, deixaram em época pré-histórica, deixaram de propósito pegadas de bota na época, lá atrás, que estão nos museus, pisando em trilobitas, que era na época de dinossauros, mostrando para a gente que estiveram aqui e que estão aqui, não mais daquela forma, mas fazendo esta conexão que nos guia e nos remete a tudo isso que é luz. Dentro dessa palestra, eu acabei até me estendendo, e eu sabia que tinha tantas lâminas, aí acabei, né, era mais para mostrar, mas eu não consigo mostrar sem falar, esses pleiadianos com uma frequência, simplesmente fechar os olhos, todo mundo muito pleiades aqui, tá, aqui atrás, essa frequência 777, sentir, visualizar, a gente já fez a conexão. É muito sutil. A gente tem aquilo chamado de proto-pensamento, que é anterior ao pensamento e mais rápido que a velocidade da luz. Então, só de pensar nisso, nosso pensamento já foi, nosso proto-pensamento já chegou a essas consciências. Que estão falando, ó, aquele grupinho ali, vamos energizar para que essa semente estelar das Pleiades, que a maioria do povo hoje tem, devido à Europa, a colonização em Atlântida, não que não tenhamos as outras, essa semente, aquilo que é muito chamado, a gente põe no Google, as sementes estelares, ela possa frutificar dentro dos nossos corações, dentro dos milagres do santo, não compete a mim falar agora, isso não faz parte do meu ensino,
Quem quer saber mais isso é o curso de Teogonia do Mestre Vanderlei Paz, que está disponível para venda. Se quiser, pode me procurar que eu indico. Então, esses segredos que nós temos dentro de nós, o segredo das fisionomias, de formato de rosto, de formato, cores de olhos, tez que mostra, tudo isso, no fundo, veio do centro da galáxia. E aquilo foi manifestando, está aqui. E, e todos esses atributos desses seres estão a ser despertados em nós. E de uma forma muito simples. Aquilo que Jesus falou, o Buda falou, aprenda a respeitar para aprender a amar. E essa conexão do 777 Pleiades é uma conexão de puro amor. Amor, sabedoria, trabalho, expansão de consciência. Então a gente vê, mesmo que a pessoa não sabe o que está falando, é dia de orar, é dia de meditar, é dia de tudo isso. Porque a gente está aproveitando o dia de hoje, porque esta frequência chega até a humanidade com mais facilidade. É sintonizando no rádio, né? Ah, o que a gente vai ouvir no rádio, o que eu vou pôr na Netflix? A gente escolhe. No dia de hoje, é tipo aquela propaganda. Veja Pleiades, veja Pleiades, veja Pleiades. Tá fácil. A gente se conecta com essa energia que ela está disponível para nós. Ah, mas toda a humanidade vai receber? O planeta vai. Todos os humanos não. Porque tem muitos que estão refratários. A energia vem, bate. Tem um escudo. Não tem o quê? Sintonia. Não busca, não entra nesta sintonia. Então, automaticamente não recebe. Nós colocamos, eu não sei se vocês vão ouvir, eu vou falar para o Rob, vou tentar falar mais alto. Por o próximo vídeo, para a gente fazer essa mentalização, eu queria falar junto com o vídeo. Podem ficar de olhos abertos, podem fechar, que vai mostrar um outro vídeo, não é o primeiro, eu vou pôr os dois no grupo, que é essa sintonia. À noite, ao irmos dormir, lembrar, ver um vídeo de Pleiades, principalmente hoje, ou de outros, arcturianos, não importa, que mostra, vai fazer o quê? Que a nossa mente nos leve mais a isso. Essa conexão fora do corpo vai facilitar o trabalho deles com o nosso e o nosso aprendizado com eles. É necessário isso no momento planetário. É quase uma lei. Vocês querem ajuda? Eles estão para ajudar, mas essa conexão tem que ser feita por nós. Não é sempre que eles fazem isso. Nós estamos naquilo que se chama Kali Yuga, fim dos tempos, vamos dizer assim, entrando num outro momento planetário. E nesse momento planetário, que tem horas que é bem difícil, é o momento de se ligar com esses seres que nos criaram. Tá? É praticamente uma regra. Isso modificou nos últimos anos. Há 10 anos atrás, eu iria falar de player de uma outra forma, que eu já falei, mas agora a forma é conexão sempre. Ah, eu sinto afinidade com óleo. Bota o filminho de óleo, tá? A frequência é 333. Eu adoro arquitetura. Vamos lá. Não importa, algo que seja disso. Hoje o dia é esse, tá? Gostando mais de outro, a gente vai se conectar com essa semente estelar. Qualquer coisa, Rob, vocês me falam se estão me ouvindo, era legal eu falar, então eu vou pedir para ele pôr o som do filme bem baixinho, tá? E a gente vai vendo essas imagens para a gente encerrar essa conexão. Essa conexão de amor, essa conexão de sabedoria, essa conexão com esses seres de tez clara, que muitas vezes eles vêm, eles chegam quando estamos dormindo, com a sua energia de luz, com a sua energia de amor. E através, como eu disse agora, ao dormir, ao estamos dormindo, eles chegam até nós para passar informação. Eles chegam até nós para trazer curas, curas inimagináveis, porque eles sabem manipular. Assim como Jesus manipulava tudo aquilo que nos através da grande geometria sagrada, através dos seus corpos astrais físicos, eles chegam até nós, abrindo verdadeiros portais conscienciais, para que cheguemos até eles. Eles nos tocam através da arte, da música, do amor.
nos agasalham e nos abraçam em momentos em que nos sentimos tristes. Eles usam a música, essa frequência mais alta, as músicas das esferas, para chegar até nós e harmonizar todos os nossos corpos. Eles nos harmonizam através dos movimentos, através da circulação do chi, do prana, do yoga. Ao saudarmos o sol, ao saudarmos as estrelas, eles trazem informações das escrituras sagradas e eles nos acompanham na nossa vida. Eles estão sempre conosco, trazendo o melhor, nos ensinando, nos mostrando, para que manifeste no nosso orbe, no nosso planeta Terra, toda a tecnologia que já existe em seus planetas. Eles vieram, eles vêm, eles interlaçam em nossas auras, deixaram seus vestígios de Atlântida em todo o nosso planeta Terra e suas bases. Eles nos amam, eles nos sentem. Nós somos eles somos nós. Somos todos vindos de uma grande fonte. Através das meditações, nós chegamos até esses seres. Muitos deles têm orelhas pontudas, como elfos. Através desses olhos, nós podemos também, através dos nossos olhos, a janela da nossa alma, emanar essa energia de amor puro. Vamos ser sutis nos nossos momentos de expressão. Vamos ser realmente aquilo que é ser humilde, e é saber a condição em que nós estamos. A verdadeira humildade é saber o nosso estágio evolutivo e saber o quanto que temos a aprender. Sairmos da roda de Sansara que nos aprisionam nessas encarnações, sabendo e acreditando que somos partículas divinas de Deus. E já está na hora de irmos para múltiplas felizes. Eles querem segurar nas nossas mãos e que levemos essa energia do futuro. Saudamos essas civilizações porque essa energia chega cada consciência deste planeta Terra. Que essa energia de luz chegue a cada animal, dos devas regentes de todos os animais, caninos, felinos, equinos, bovinos e todos os outros, recebam esse encontro, seres que não nas estrelas. Podemos pular com os pés na terra, na mãe terra e na e virou os nossos braços para o alto, de conectar com as estrelas, com a nossa galáxia, a galáxia feliz. E como nessa imagem, com essa luz caindo, essa luz que esses seres estelares emanam para nós, para que nós despertemos, saibamos usar que é a vida. A cura seja feita nos 4 cantos do planeta Terra. Que possamos ter a graça divina de cada vez mais receber esta informação e vir para toda a humanidade, mas de uma forma mais consciente, sendo instrumentos conscientes da luz. E passando ciclo o passo destes seres. Haja a luz e a luz se fez.
porque a nossa luz uma na luz maior do arquiteto do universo, do Criador. Então, se não tem lá como o céu, uma coisa iluminada, onde o melhor dos céus, os planetas, as moradas do Espírito, e uma segunda. Vamos respirando fundo, olhando essas imagens. 777, 777. A nossa pineal esteja cada vez mais agitada. Com crianças cósmicas que ainda somos, saibamos receber aquilo que nos é dado, simbolicamente nesse filme, neste dia de hoje, formando uma grande Merkaba, a união dos nossos pensamentos e sentimentos, um grande corpo de luz, como uma grande nave espacial. Mudando o nosso DNA para mais forte. Esse também é um trabalho feito pelos criadores, orgânicos, livianos, andromedianos, venusianos. E essa é a verdadeira mágica. Nos conecta em todo o universo da criação maior. Linguagem, o amor. Esse abraço estendendo, nos sentimos abraçados espiritualmente nessa reunião com seres de espíritos, pelos gratos, eles como felinos, eles com forma de golfinhos, seres como do filme Avatar, muitos de tez azulada, violetada, uma Krishna, Shiva. Então, vamos respirando fundo, com essa energia melhor, repetindo por Robson, tirando o filme. E que essa energia maior, que nos, sem dúvida está conosco, essas imagens, mesmo feitas por IAs, representam muito bem os seres de Pleiades, e outros que apareceram aí nesse filme, e é tudo que nós precisamos no dia de hoje. Sermos instrumentos conscientes desses seres de luz. Isso nós podemos ser no nosso dia a dia, através da nossa compaixão maior, como eles têm conosco. E nós não temos a compaixão. Olha o que os humanos fazem, eles se compadecem no espelho. Eles estão aqui, como vimos no filme, nos abraçando como seres sobressalentes, nos agasalhando, nos impulsionando para chegar a orbes maiores da criação divina. Esses filmes vou passar para vocês no grupo, tá? Quem puder até assistir hoje, então, 2 filmes diferentes. Vou falar muito de música, que eles inspiram muito músicos que vêm. Ouçam antes de dormir, bem como mostra. E sejamos e tenhamos conexão. E amanhã todo mundo me espera e fala, sonhei com eles. Eu vi, eu senti que isso vai acontecer. Pode ser que a gente não lembre. Alguém quer falar alguma coisa? Só levantar a mão, a gente abre o microfone. E muitos de vocês estão aqui no chat agradecendo, agradeço cada mensagem, cada rosto que eu estou vendo, e os que eu não estou vendo, porque conheço todos vocês, praticamente, né? E essa energia que tem que estar. Alguém quer falar alguma coisa? Porque o silêncio é uma prece, né? A gente ouve isso, a gente... Cris, só agradecer, foi muito bom, muito especial. Senti só coisa boa me envolvendo aí.
principalmente nesse final aí. Esse filme faz a conexão maior, que a conexão maior não foi a palestra, sim, foi esse momento pequeno, mas é bacana a gente saber também, né, da passagem deles daqui, do que estiveram, entender um pouco mais dessa parte até arqueológica, não é verdade? Com E quem não certeza. me conhece, eu sei que tem gente nova aqui, é um prazer ter vocês nesta reunião. Muita gente pediu a gravação, que não poderia entrar, ou entrou. E vejam, vejam, sintam, criem mentalmente, como eu falei, essa conexão. Ela é individual, tá bom? Então, agradeço aqui a mensagem de todo mundo aqui escrevendo. E teremos nossa reunião no dia 9. Se preparem, no 5 dias da semana que cai, tá? Mas 9/9/2025 vai ter reunião, tá bom? Seja de domingo, seja o dia que for, a gente vai estar junto e bastante pequenos cursos eu estou fazendo, inclusive eu comentei hoje à tarde, eu estou fazendo seria defesa psíquica, mental e cura, mas baseado em muita informação, inclusive informação que está vindo desses seres. Essas curas pleiadianas, arcturianas, tem venusiana, tem tamiana, não é que eu vou dar esses cursos, mas eu quero dar instrumentos para que a gente possa se curar. E é isso que eles querem. Nós temos que ficar mais tempo nesse corpo físico tão perecível, ou corpinho físico danado que a gente tem, né? A mente vai caindo, vai tudo. Mas tudo isso que é o plano deles, que assim como tinha Moisés, Enoque, Matusalém, esses seres que ficavam em corpos físicos tantos anos, claro, que eram consciências extraterrestres, que a gente também possa tudo isso. Então, esse é o plano. Então, fiquem ligados na nossa agenda e quero que agora, esse meio do ano, a gente esteja muito forte, muito preparado para tudo isso, porque eles estão conosco. Alguém quer falar mais uma coisa? Posso encerrar? Cris, é possível ver as Pleiades? Quem entendeu aqui? Ver as Pleiades à noite no céu? Sim, é possível. Até é bem fácil. Elas brilham assim, pequenininhas. O Petit que sabe bem, elas aparecem em que posição? Norte, sul, leste, oeste? Que época do ano? Não, elas surgem a este, vão se pôr a oeste, só que elas ficam mais ao norte. Agora, nessa época que a gente está, não dá para serem vistas. As Pleiades, como a constelação do Órion, é, representam coisas astronômicas para a gente ver nos meses do verão, principalmente. É a fase melhor para serem vistas. Então, são visíveis, mas depende da época do ano. E tem muita gente que vem e não está vendo, porque esse aglomerado, ela brilha muito fofo. Muito fofo falar para eles, é engraçado, tá? Para serem avistados, a gente tem que ter uma pouca luz no céu, ou seja, uma região tipo cidade de São Paulo muito iluminada é mais difícil, e é necessário que o céu esteja bem limpo, de preferência sem lua, ou pelo menos sem lua cheia. Uhum. Exatamente. Estou lendo aqui os agradecimentos dos meus amigos, da Ângela Marete, todos vocês. Mandaram o coraçãozinho aqui que a gente está vendo. A Ruth, eu estou vendo a Ruth que escreveu que vai dar uma volta, mas a gente ia muito para São Tomé das Letras, a gente teve agora há pouco tempo, né? Vários de nós aqui lá, e lá a gente via muitas Pleiades. Então, se conectem com essas energias, saibam que chama energia Strahlen, Strahlen mesmo, ainda Merlin, né? E Mer significa luz, tá? Merkaba é luz. E eles tinham aquela varinha que saía estrelinha, né, nos desenhos. Então, essa energia Strahlen, a gente recebe a energia das estrelas como informação, tá? Não é besteira, não, tá? A gente está recebendo luz. Isso vai chegando nos nossos corpos e vai chegando com informação. Ajuda muito, tá bom? Gente, estamos encerrando. Falei muito, tá bom? Falei demais, mas eu acho que a gente fez a conexão. E a gratidão que a gente sente é pela criação. Hoje, a gente brincou na nossa reunião à tarde, nós falamos, a gente está encarnado bem agora, com tanta confusão.
mas o que fala a própria Bárbara Marcianiak, do livro As Pleiades, é uma dádiva estarmos encarnados nesse momento planetário realmente difícil, mas temos a oportunidade de evoluir e a oportunidade de fazer a diferença. Porque essa diferença de criação de realidade se faz conosco. Então, é uma grande oportunidade que nós todos estamos tendo de, junto com esses seres, fazer a diferença para o nosso planeta Terra e sair numa Merkaba de luz fora da roda de encarnação, hein, gente? Chega de crença. Ah, tem que ver, encarnar. É verdade tudo isso. Mas já tá bom, a gente já aprendeu, vamos parar de achar que é só isso e não vamos ter falta de autoestima, tá? Falta de autoestima só vai levar a gente a ficar preso. Nós, não são seres malignos que nos prendem. Nós, com crenças limitantes, nos prendemos a muito aqui da nossa orbe. Não podia deixar de falar uma coisa tão prática, não é verdade? Que isso vai fazer que a gente decole rumo a mundos superiores. Gratidão imensa a cada um de vocês que se predispôs hoje estamos aqui fazendo essa grande Merkaba, essa grande egrégora de luz, junto com nossos irmãos, irmãos, pais, mães pleiadianos. Saudações na luz, de coração para coração. E até nossa próxima reunião.